Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Emanuela e o vídeo de hoje são os melhores livros que eu li em 2022. Já tivemos aqui os piores decepções e livros abandonados em 2022. Tivemos também uma lista de livros que foram quase favoritados, mas que não foram que não entraram no top 10, mas que ainda assim eu quis muito recomendar pra vocês porque foram ótimas experiências literárias. Mas esses aqui são de fato os maiores, os melhores livros que eu li em 2022, as melhores experiências literárias que eu tive no ano passado. E eu espero muito, muito que vocês gostem desse vídeo e que vocês peguem muitas recomendações, porque se por acaso você não leu algum dos livros que estão aqui, eu tenho certeza que se você pegar pra ler, você vai amar. Então, se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo, não deixe de se inscrever. Compartilhe com algum amigo que gosta de conteúdo literário também. Não deixe de comentar, comenta aqui qual foi o melhor livro que você leu no ano passado. Eu vou adorar saber pra também pegar a recomendação por aqui. Não deixe de curtir o vídeo também, que é super importante pro engajamento. Se por acaso você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, compre usando o meu link. É uma das novidades por aqui, porque eu nunca coloquei nenhum link de afiliado, de associado, de nenhuma loja. Então eu decidi fazer pela primeira vez durante esse mês de janeiro, pra vocês poderem me dar uma ajuda aqui no canal. Não tem nenhum acréscimo na sua compra, mas me ajuda com uma pequena comissão. Então se você for comprar qualquer coisa, por menor que seja o valor, por favor, compre usando o meu link. Eu vou deixar aqui na descrição. Então já pega o link e salva na sua conversa sozinho no WhatsApp, pra toda vez que você for comprar alguma coisa, você já ter esse link salvo. Sem mais enrolação, vamos lá. Como de costume, né, qualquer vídeo que tenha assim, os melhores do ano, a gente sempre tem as menções honrosas, porque eu quis fazer realmente top 10, mas eu acho que eu não poderia deixar de falar desses dois em específico aqui, porque eles foram muito bons, foram favoritados, mas tiveram outros melhores. Em último lugar, né, que seria uma das menções honrosas, é um livro que foi favorito meu lá em 2012, que eu reli durante o ano de 2022. Ele se concretizou como uma das melhores experiências literárias que eu já tive na minha vida. Ele é com certeza um dos melhores livros da minha vida inteira, não só do ano. Mas como eu já tinha lido ele no ano anterior e ele foi mais uma releitura, eu decidi dar espaço aqui pra outros que acabaram sendo tão bons quanto. E é aqui as vantagens de ser invisível. Se você já acompanha o canal, você já estava esperando eu falar sobre ele, porque ele pra mim é simplesmente insuperável. Esse livro tem um lugar extremamente especial no meu coração. Mesmo que já esteja bem antiguinho, eu reli ele esse ano, depois de 10 anos da minha primeira leitura, e ele só se consagrou como um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele é realmente muito, muito especial pra mim, e se por acaso você ainda não leu, se você ainda não conhece a história do Charlie, por favor, dê uma oportunidade. É um livro que tem alguns gatilhos que quando eu li com 12 anos eu não deveria ter lido. Se você não costuma ler livros com esse tipo de gatilho, realmente não recomendo. Mas dá uma oportunidade pra esse livro aqui, porque a trajetória do Charlie, de depois de sofrer um trauma, continuar vivendo e vendo beleza no mundo, enquanto ele relembra esse trauma, é uma jornada muito bonita e incrível de se acompanhar. Então esse sempre vai ser um livro que eu vou estar relendo, porque ele vai ser sempre um dos melhores do mundo pra mim. Segunda menção honrosa, que é um aqui que, por incrível que pareça, não tá realmente no top 10, porque acho que praticamente todo mundo que lê ele coloca nos melhores do ano, independente do ano que tenha lido, mas tiveram livros que significaram mais pra mim durante 2022. Mas aí a segunda menção honrosa é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu realmente amei muito esse livro. Eu li durante a MLV, foi um livro que eu consegui ler devagar, que era a forma como eu queria, pra aproveitar e apreciar bastante a leitura, pra aproveitar a reviravolta que ele tem, essa história inesperada que a gente acompanha aqui, que eu acho que agora já não é mais tão surpresa, mas quando eu li eu não sabia do que se tratava, e foi realmente muito surpreendente conhecer a história da Evelyn, dos 7 maridos dela e outras coisas mais. Foi muito bom. E é um livro muito lindo, muito especial e muito importante, porque pra mim é praticamente inconcebível que a Evelyn realmente não existiu. E assim, eu amei muito. Não foi dos da Taylor Jenkins que mais me emocionou, mas foi um dos melhores dela que eu já li. Agora indo de fato pro top 10. Em 10º lugar temos um aí que eu li, também na MLV. Que foi, tipo, eu não tinha visto quase ninguém falando sobre ele. Eu e minha mãe, a gente comprou ele durante a Bienal de 2021, que teve no Rio. E ela leu a sinopse, se interessou, a gente comprou e eu acabei lendo até antes dela. E foi realmente uma experiência muito boa, porque foi um livro que, além de me divertir muito lendo, eu aprendi muito enquanto eu tava lendo ele. Que se você já acompanha aqui, que você já sabe qual é positiva. Foi uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui no canal, tipo, só de um livro. Então eu vou até deixar aqui linkado pra vocês irem lá ver. Porque esse livro aqui, pouquíssimo hypado, mas aqui a gente acompanhar a história da Simone, que é essa menina que é HIV positiva. É uma menina negra que vive nos Estados Unidos
que vive com a doença da HIV e ela ali descobrindo a própria sexualidade, lidando com os dilemas normais de adolescente, tendo essa doença como uma constante na vida dela. Então, além da gente se divertir muito com a Simone, que era uma personagem extremamente divertida, os amigos dela, a família dela são todos maravilhosos. Tem os dilemas normais da adolescência de ter crush, de ter ali estreitamento de laço com os amigos, de descoberta da própria sexualidade, o amor dela pelos musicais e as informações sobre como é uma adolescente que está descobrindo a sexualidade e vivendo com HIV, que vive normalmente desde que tome os remédios, tudo certinho. Então é um livro muito, muito informativo, mas muito divertido também. Foi muito, muito incrível ler esse livro, bem no início do ano, mas que mesmo já tendo passado bastante tempo que eu li ele não deixa de estar marcado em mim, sabe? Em nono lugar, temos pra mim um dos melhores romances que eu li em 2022. Pra mim, ele desbanca, sim, a Hipótese do Amor, porque, tipo, a Hipótese do Amor foi um dos maiores e mais bem falados romances de 2022, mas esse livro aqui pra mim é maior que a Hipótese do Amor, que é Acorda pra Vida, Chloe Brown. Esse livro aqui foi muito incrível. Eu amei demais esse livro. Aqui a gente acompanha a Chloe, que depois dela passar por uma experiência de quase morte, ela faz uma listinha de coisas pra acordar pra vida, onde ela vai cumprir, porque ela sempre vive com muito receio de fazer determinadas coisas, porque ela é uma pessoa que vive com a doença chamada fibromialgia. Ela é uma pessoa que sente muitas dores, que é essa doença, por conta dessa doença que ela tem, e ela acaba se privando muito das coisas que ela faz. Então ela faz essa lista de acordar pra vida pra, tipo assim, se ela acabar realmente, ela saber que ela teve uma vida boa. Então ela vai começar a sair da casa dos pais dela. E aí, nessa mudança de apartamento, ela acaba conhecendo o vizinho dela, que é tipo o síndico desse prédio, que é o Red, que é esse carinha aqui, que vai ajudar ela a cumprir essa lista de acorda pra vida. E nessa aventura de cumprir essa lista, eles obviamente vão se apaixonar. Pra mim, o hot desse aqui, acima deles, apenas nada, porque pra mim, o maior hot da literatura é Acorda pra Vida, Chloe Brown. Pra mim, desbanca sim a Hipótese do Amor. E fora que, assim, esse livro foi incrível pra mim porque eu me identifiquei demais com a Chloe. Então, assim, foi uma experiência que pra mim foi muito melhor do que, acredito que pra algumas pessoas, porque eu me identifiquei muito com a Chloe. Então isso fez eu amar muito mais ela, amar muito mais a história dela, conhecendo o Red, ele se envolvendo. Ai, simplesmente tudo. Eu amei muito. Não foi o melhor romance que eu li esse ano, mas incrível. Em oitavo lugar, um livro que eu li nessa retinha final do ano, que foi um livro que eu tô prometendo já há bastante tempo pra ler. Dei uma enrolada, mas quando eu peguei pra ler, eu leio em menos de 24 horas. Porque quando você pega pra ler esse livro, você simplesmente não quer parar. Depois que eu li ele, minha mãe foi ler e ela também leu super rápido pro ritmo de leitura dela, porque é super rapidinho, super envolvente, que é Blackout, O Amor Também Brilha no Escuro. Aqui a gente acompanha essas 6 histórias que vão acontecendo em paralelo. Cada uma dessas histórias são escritas por essas 6 autoras pretas, porque são histórias vividas e protagonizadas por pessoas pretas se amando. Apenas isso. Apenas o amor preto em Nova York durante uma noite de blackout. Tem como ser melhor que isso? Não tem. Porque foi tudo. São 6 histórias completamente diferentes, mas que tem ali seus cruzamentos, porque, por exemplo, uma das protagonistas é melhor amiga da protagonista de uma outra história, uma é vizinha da outra, um é irmão da outra. Então, assim, todas elas vão se entrelaçando, mas não deixam de ser simplesmente impecáveis. A primeira história, ela é dividida em 5 partes, acho que 4 ou 5 partes. Então, tipo assim, a gente vai acompanhando ela parcelada. Então, a gente vê a primeira parte dela, aí um conto. Outra parte dela, outro conto. E isso faz com que você não queira largar, porque essa primeira história te envolve muito a ponto de você querer saber como que ela vai finalizar. Só que todas as outras histórias que tem no meio também são igualmente envolventes. Não tem aqui sequer uma história chata, não tem. Mas eu quero muito conhecer outros trabalhos das outras autoras que eu não conheço, né? Porque das 6 eu conheço só 3. Então eu quero conhecer mais obras exclusivas dessas outras autoras. Inclusive, uma delas, né, que é a Tiffany D. Jackson, teve um dos livros dela lançado aqui no Brasil recentemente pela editora seguinte, que é Fumaça Branca. Então eu quero muito, muito ler ele durante esse ano, porque eu amei a escrita de todas elas aqui, principalmente das que eu não conhecia. Em 7º lugar, temos aqui uma fantasia que eu enrolei pra ler, sabendo que ela seria incrível, maravilhosa, que ia atingir todas as expectativas que eu tinha em cima dela. Mas, e realmente atingiu, porque foi uma experiência incrível esse livro. Mas que eu acho que poderia ter sido melhor, porque eu sinto que eu não me entreguei tanto à leitura dele, porque eu tava em final de período, então as coisas acabaram meio se entrelaçando aí. Mas, mesmo que eu não tenha me entregado, foi incrível. E se eu tivesse me entregado da forma como eu me entregaria normalmente, se eu tivesse tempo normal pra ler, ele possivelmente estaria aqui no top 3.
E aí, então, por conta disso, né, por não ter me entregado 100% a ele, eu quero reler ele durante esse ano de 2023, quando lançarem o segundo da saga. Porque aí eu leio o primeiro de novo, que aí eu engato logo no segundo, que é nada mais nada menos que Lendários, da Tracy Deonn. Esse livro aqui é incrível. Como eu falei, ele realmente atingiu todas as expectativas que eu tinha nele. Foi 5 estrelas, foi favoritadíssimo, mas eu acho que ele estaria numas posições acima se eu tivesse lido ele, tipo, diretão, porque eu tive que parar por alguns momentos pra fazer meus trabalhos finais, enfim. Aqui a gente acompanha a Bri, depois que a mãe dela acaba falecendo de uma forma meio misteriosa, ela começa a perceber que talvez a morte da mãe dela tenha alguma coisa a ver com uma sociedade secreta que tem nessa faculdade que ela tá indo, que foi uma faculdade que a mãe dela estudou quando tinha a idade dela. Então ela vai tentar entrar nessa sociedade secreta pra investigar, pra tentar entender como que foi a vida da mãe dela enquanto ela estava estudando nessa universidade. Por que que quando a Bri falou pra mãe dela que ela iria pra mesma universidade dela, a mãe ficou com tanta raiva. Então ela vai tentar entrar nessa sociedade secreta pra entender a mãe, a ela mesma. E aí, com a ajuda do Nick, que seria um tutor dela, ela vai, com a ajuda dele, entrar na sociedade secreta, porque, coincidentemente ou não, ele faz parte da sociedade secreta e ele é um dos, tipo, os maiores lá, porque essa sociedade secreta são descendentes dos Cavaleiros da Távola Redonda do Rei Arthur. É um livro cheio de detalhes, mas muito impecável. O mundo aqui é uma fantasia urbana, né? Então se passa no mundo que a gente conhece, mas com muitos elementos de magia, de elementos de fantasia mesmo. E assim, cara, o segundo desse livro aqui pra mim promete o maior Enemies to Lovers, depois de Jordan, lógico. Mas assim, se for o que eu tô esperando do segundo, vai ser tudo, porque é ótimo acompanhar a Bri se conhecendo e conhecendo o passado da família dela. É bem doloroso, mas ainda assim muito foda de acompanhar. Em sexto lugar, infelizmente, um livro que eu ainda não tenho físico aqui, porque eu li ele em e-book e me apaixonei 100% por ele, mas ainda não tive a oportunidade de comprar, que eu acho que ele foi um dos melhores romances que eu li em 2022, por isso que ele tá aqui em sexto lugar, acima de A Quadra Vida Chloe Brown, só por um motivo: ele me fez chorar mais do que qualquer outro livro que eu chorei durante o ano de 2022. Que é Instruções para Dançar, da Nicola Yoon. É a segunda vez que livros da Nicola Yoon entram na minha lista de melhores do ano. Em 2021, um dos melhores livros que eu li em 2021 foi O Sol Também é uma Estrela. E agora a gente entra aqui com Instruções para Dançar, que foi o terceiro livro lançado por ela. E assim, cara, Instruções para Dançar eu li tão rápido e eu terminei ele na faculdade. Eu tenho aula até 1h, eu tenho aula até 1h, e depois eu tenho aula às 2h. Eu terminei ele no intervalo de 1 às 2, que é o meu horário de almoço. E eu almocei lendo, porque eu não conseguia parar de ler, eu queria terminar ele logo. E aí deu o horário da minha aula, e eu não tinha terminado de ler o livro, mas eu quis terminar de ler o livro. E aí deu o horário, tipo assim, eu já tava relativamente atrasada pra aula, mas eu não conseguia parar de ler. Terminei de ler o livro com a cara cheia de lágrimas, de tanto que eu chorei com o final desse livro, mas que foi simplesmente tudo. Aqui a gente acompanha a Ivete, que é uma menina que sempre foi ela é muito fã de livros e ela sempre foi muito fã de romances. O gênero literário dela favorito é o romance. Só que ela meio que fica desiludida com o romance e com o amor no geral, depois que os pais dela, que eram pessoas que eram muito apaixonadas, e ela sempre viu eles dois como exemplos de amor pra vida dela, depois que eles acabam se divorciando devido à traição do pai dela com a mãe dela. E assim, é incrível todo o processo desse livro, dela entendendo e se reconciliando com o pai dela, porque pra ela, o pai dela, tipo, ela tinha uma relação muito incrível com o pai dela e ela ficou muito decepcionada com ele por conta dessa traição. Então, ela tentando lidar com o término do relacionamento dos pais dela, lidando quase como um luto do relacionamento dos pais dela, voltando a acreditar no amor, nessa competição de dança e se envolvendo romanticamente com o Xavier. E a forma como esse livro acaba destruiu completamente meu coração. Mas foi incrível ter meu coração destruído pela Nicola Yoon. Foi realmente incrível. Porque é muito difícil livros me fazerem chorar. E esse livro aqui me fez chorar numa situação que eu nem tinha como chorar. Eu acho que se eu estivesse no meu quarto, eu teria chorado muito mais. Então lá na faculdade eu ainda me controlei, mas ainda assim eu chorei pra caramba. Indo pro top 5 aqui, temos um que eu li nessa reta final do ano, né? Essa reta final foi esse segundo semestre do ano. Foi muito bom pra mim, porque eu li livros muito incríveis, livros que eu favoritei, livros que eu dei 5 estrelas. Então ele entra aqui nessa lista, no top 5, que é Kindred, da Octavia Butler. Foi minha primeira experiência lendo Octavia Butler. E lendo esse livro eu percebi que não é à toa que ela é tão aclamada quanto ela é. Porque esse livro aqui
muito impactante. Muito, muito, muito impactante. Eu não chorei com ele por muito pouco, porque muitos momentos que eu estava lendo ele, eu parava e ficava olhando pro teto, porque eu precisava me recompor pra continuar lendo ele, porque é um livro muito, muito difícil de ser lido. Aqui a gente vai acompanhar a Dana, que é essa mulher negra que vive por volta de 1900, e do nada ela volta no tempo por meados de 1700, durante a época da escravidão. E ela tem que se adequar a isso no período que ela tá, já sendo uma mulher de 1900. E nisso ela volta a primeira vez, tentando entender o porquê que ela volta, como que ela volta pro tempo dela. E nisso passa a ser uma constante. Ela tá aqui muito bem na vida dela e ela volta pra 1700. Coincidentemente, sempre pra perto desse menino, que é o Rufus, que é um garoto branco, filho do dono da fazenda, onde ela vai parar. E ela tem que salvar a vida dele. E nessa de salvar a vida dele, ela vai entendendo quem é essa pessoa que ela tá salvando e por que eles dois terem essa ligação dela ter que salvar a vida dele. Ele é um garoto branco, filho de donos de escravizados, e ela uma mulher negra que se encontra na situação de mulher escravizada em 1700. Que são duas pessoas que não têm nada, absolutamente nada em comum, mas que vão acabar construindo uma relação ali que é bem complicada de você acompanhar, porque é uma relação que tem muitas camadas, mas que a forma como finaliza, pra mim, foi perfeito. Pra mim, era realmente isso que eu esperava, que é um livro que começa de uma forma extremamente impactante. A primeira frase é muito impactante. A forma como o livro finaliza é muito impactante. Então, tipo, é realmente uma experiência você ler esse livro. É difícil, é extremamente doloroso você acompanhar ela sabendo que no mundo dela não existe mais escravidão e ela voltando nessa situação de não contentamento em ser tratada como descartável. Ela tem que se referir a um homem branco como senhor simplesmente por ele ser branco. Então, é um livro muito, 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 muito bom. Realmente muito bom. A escrita da Octavia Butler, mesmo muito difícil, é muito fácil de você se entregar a essa leitura, porque é muito envolvente, sabe? Em quarto lugar, um aí que também acho que, se você me acompanha por aqui, você já tá cansada de me ouvir falando sobre ele, porque quando eu amo muito um livro, eu acho que eu não consigo não ficar obcecada por ele. Eu falo tanto, 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 que acaba ficando chato de me ouvir falar sobre o mesmo livro. Mas, aqui, em quarto lugar, temos Uma Rosa no Concreto, da Angie Thomas, que com essas minhas leituras da Angie Thomas durante o ano de 2022... porque até 2021 eu só tinha lido um dela. Em 2022 eu li as outras obras que ela tem publicadas já, né, e traduzidas pra cá pro Brasil. E ela se consagrou como a minha autora favorita. E esse livro aqui, eu tento me convencer de que os três são meus favoritos. Mas a forma como eu fiquei obcecada pela história do Maverick, claramente dá pra perceber que Uma Rosa no Concreto foi meu preferido da Angie Thomas. E aqui a gente acompanha o Maverick quando ele descobre que é pai de um garotinho de 3 meses já na adolescência. Então, ele é um cara que é envolvido com gangue, com coisas erradas, porque o pai dele era chefe da gangue, então é meio que inevitável que ele vá pelo mesmo caminho do pai, só que ele acaba entrando nesse dilema porque não é essa pessoa que ele quer ser pro filho dele. Então, assim, a gente acompanha ele tentando sair das gangues, tentando ser um homem melhor, tentando ser um pai melhor, lidando com toda a frustração de estar pronto pra ir pra escola e o filho dele defecar nele, que assim... É um livro, a Angie Thomas ela tem essa habilidade maravilhosa de escrever e retratar assuntos extremamente pesados e impactantes e fortes, mas ainda assim com uma leveza fenomenal, porque que além da gente acompanhar toda essa questão de gangue, de paternidade, de uma situação de morte familiar, onde o Maverick tem que fazer uma coisa que ele não quer fazer, mas que se ele não fizer, ele não vai ser respeitado nas ruas. Situações muito, muito pesadas, mas ainda assim com a leveza dele no relacionamento com a mãe da Star, essas piadinhas que ele tem, esse jeito do Maverick todo garotão, sabe? E foi incrível acompanhar o Maverick adolescente sabendo o Maverick que ele é adulto, né? Já o pai da Star, que é esse cara que a Star admira tanto e que você inevitavelmente vai admirar pra caramba também. Tá acabando. Indo pro meu top 3. Se você me acompanha aqui, você já sabe que eu vou falar desse livro. Você já sabe que eu vou falar desse livro. É ele. É assim que se perde a Guerra do Tempo. Eu não aguento mais falar sobre ele. Um dos melhores livros que eu li nesse ano, sim. Cara, que livro incrível. Ele se tornou um dos meus favoritos da vida, com certeza.
Porque é um livro que você passa metade da história sem entender nada. Mas quando você chega no final, o final desse aqui faz toda a jornada que você não estava entendendo valer muito a pena. Eu sei que esse é um livro aqui que não funciona pra todo mundo. Eu tenho consciência disso. Mas pra mim funcionou demais, demais da conta. Vocês não aguentam mais falando sobre ele, mas caso alguém não conheça a sinopse, aqui a gente acompanha a Red e a Blue, que são essas duas soldadas. Uma é da agência e a outra é de Jardins. São duas agências atemporais, sei lá, que estão ali numa guerra do tempo. Só que não se atém a essa informação. Aqui a gente vai acompanhar essas duas soldadas fazendo missões para as respectivas agências, né? Só que durante o espaço-tempo, só que nisso elas vão se correspondendo. Só que elas são inimigas, então elas não podem se corresponder. As agências dela não podem descobrir que elas estão se correspondendo. Então as cartas que elas vão escrevendo uma pra outra são muito secretas. Tipo, dentro da casca da árvore, dentro da carcaça de uma foca, dentro do negócio de chá. Então, assim, são realmente cartas muito bem escondidas que durante a viagem do tempo delas, elas vão encontrando e criando essa relação maravilhosa. Então, tipo assim, no primeiro capítulo a gente vai acompanhar a Red andando até que ela encontra essa carta. O capítulo 2 é a carta. No capítulo 3 a gente acompanha a Blue andando e achando essa carta. No capítulo 4 é a carta. Então a gente vai relacionando assim, né, como a jornada delas e as cartas que elas vão escrevendo uma pra outra. E a carta que elas vão escrevendo uma pra outra, você vai vendo que essa relação que vai sendo criada é muito maior do que você acha que é. E o final, cara, dá vontade de eu abrir minha cabeça e jogar esse livro aqui dentro, porque foi realmente incrível demais ler esse livro aqui. E eu vou sempre falar disso. O dia que eu conseguir falar desse livro e não falar do Steven Universo, vocês me dê parabéns. Porque eu não consigo, porque pra mim, a jornada de ler esse livro foi tão fenomenal justamente pelo meu amor por Steven Universo. Porque Steven Universo é esse desenho infantil, não tão infantil assim, porque fala de coisas extremamente importantes e significativas. E em Steven Universo a gente tem essa personagem, que é a Garnet, que é a fusão, é a mistura de duas outras personagens, que é a Safira e a Ruby. Duas personagens femininas que se juntam para ser uma personagem só. Quer romance maior que isso? Não vai encontrar nunca. Então a gente tem a Ruby e a Safira, que é uma personagem azul, que é a Safira, e a Ruby, que é uma personagem vermelha. Elas se fundem, coisa que não pode acontecer. Duas personagens, tipo, em Steven Universo, só Safira pode fundir com Safira e só Ruby pode fundir com Ruby. E elas duas se fundem porque elas se amam e vão viver como uma pessoa só, que é a Garnet. E pra mim, a Red e a Blue são a Ruby e a Safira. Tudo. Eu não consigo não me empolgar falando sobre esse livro, porque foi incrível. Demais. Eu acho que vocês já me acompanhando aqui, vocês estavam esperando que essa Enciclopédia do Tempo fosse ficar em primeiro lugar. Mas esses outros dois livros que eu vou falar aqui foram incríveis também, assim como essa Enciclopédia Guerra do Tempo, mas foram mais significativos pra mim, principalmente por tratar de questões de negritude. Não tem como. Em segundo lugar, temos também um desses que eu li no finalzinho, que foi Bint, que era um livro que eu já tava pra ler há muito tempo. Eu vi a recomendação dele, eu acho que lá em 2021, por um vídeo que a Mira Reading Maps fez lá na Rede da Dancinha. E ela falou sobre esse livro, e o que mais me atraiu pra ler sobre esse livro foi ela ter falado da relação da matemática. Só que eu não lembrava o que a matemática tinha a ver com esse livro, mas eu coloquei ele na minha lista porque, pra quem não sabe, eu faço licenciatura em matemática. E assim, eu queria muito ler um livro que misturasse meus dois amores, que é a matemática e a leitura. E aí eu peguei pra ler ele sem saber muito da história, apenas sabendo sobre essa questão da matemática. Aqui a gente acompanha a Bint, que é essa personagem que decide largar a família dela e ir pra maior universidade da galáxia, que é a Unionza. Por que ela decide largar a família dela? A família dela é uma família de Imbas, que são essas pessoas que nunca saem do próprio lar. Elas sempre vivem ali naquela aldeia delas, isoladas. Elas não saem nem pra ir, tipo, a um outro país. E a Bint decide sair do planeta contra a vontade da família delas. Então ela vai pra Unionza porque ela conseguiu ser aceita nessa universidade. Ela é a primeira Imba a ser aceita nessa universidade porque ela é extremamente inteligente e voltada pra matemática. Então ela vai pra essa universidade. E enquanto ela tá indo pra essa universidade, né, como é uma viagem que dura muitos dias, eles começam a ter as aulas dele nessa espaçonave, que eu acho que é a Terceiro Peixe, se não me engano, que é o nome da espaçonave, que é uma espaçonave viva. Então, ela vai, né, indo pra Unionza, e quando ela tá quase chegando lá, a nave é invadida por medusas, que são esses seres do espaço
que acabam dizimando 100% da população da espaçonave, exceto a Bint e o piloto. Eles não... A Bint, porque ela está com um objeto que ela não conhece o nome, que ela chama de Edan, e esse objeto acaba causando mal nas medusas. Então eles acabam não machucando ela porque ela tá com esse objeto. Nisso ela se isola no quarto dela e nisso a gente vai acompanhar a jornada da Bint como uma mestre harmonizadora. É tipo, ela nasceu com uma vocação e essa vocação vai ser uma mestre harmonizadora, que é uma pessoa que traz harmonia pro mundo através da matemática. Então a forma como a Bint visualiza o mundo é através da matemática. Quando ela tá muito nervosa ou em situação de extremo perigo, ela faz um tipo de meditação que é uma meditação matemática, que é o que ela chama de ramificação. É um livro que não tem, tipo assim, ai, matemática isso, matemática aquilo. Mas tem esses pequenos elementos da matemática que tornaram a experiência muito significativa pra mim, ler esse livro. E além de tudo isso, a gente acompanha aqui a Bint como essa personagem que vai tentar trazer harmonia entre o povo Khonshu, eu acho que é Khonshu, se eu não me engano, e as medusas, que são povos que tiveram uma guerra entre si, né, e acabou dizimando gente de ambos os lados. Então ela vai tentar trazer a paz entre esses dois seres através da harmonização dela. Só que a partir dessa harmonização, ela acaba se transformando física e mentalmente. E nisso, ela traz essa harmonização, começa a estudar, depois ela volta pra casa dela, pra família dela, e acontece uma grande coisa, e ela acaba tendo que se transformar uma terceira vez. E nisso ela passa por vários processos de transformações internos e externos muito grandes. E isso também trata muito sobre a questão de, tipo assim, os Khonshu, eles tratam as Imbas como seres que servem a eles. Então vai ter também essa relação de hierarquia racial que a Bint vai tentar resolver. É um livro lindo, lindo, lindo. É uma trilogia, são 3 livros em um volume só, que é esse volume dessa capa aqui, que tem no Kindle Unlimited. E, cara, esse livro... 5 minutos já falando só sobre esse livro. Esse livro é incrível demais. Eu queria que mais pessoas conhecessem ele, porque ele é tão lindo, ele é tão especial. E pra mim, a frase desse livro que vai mais ficar marcada pra sempre em mim, no meu coração, na minha cabeça, é a Bint falando que ela é mundos. Porque a partir dessas transformações internas e externas que ela vai passando, ela entendendo o que foi, o que significou ela ver mais da metade dos amigos dela na frente dela, tudo que isso vai causar dentro dela, e ela tentando entender todas essas coisas, tentando entender os sentimentos dela por uma espécie que ela não deveria sentir. Cara, é incrível, incrível demais. Esse livro aqui, com certeza, é um dos melhores da minha vida. Esses 3 aqui, esse top 3, são realmente favoritados da vida, porque esse livro teve um significado gigantesco pra mim. Eu acho que dá pra perceber eu falando sobre ele, porque ele realmente foi muito especial. Enquanto eu tava lendo esse livro, eu pensei em mudar o tema do meu TCC pra falar sobre a matemática de Bint, porque juntar meus 2 amores. Mas eu já tô na metade do meu TCC, indo pra TCC 2, então não ia dar. Mas, por favor, vai ler Bint. Tá no Kindle Unlimited de graça, por favor, vai ler Bint. Ele foi um livro que eu li pelo Kindle Unlimited, eu li pelo meu Kindle, foi acho que o primeiro livro que eu li no meu Kindle depois que eu ganhei ele. E eu quero muito comprar ele logo e reler. Eu vou reler ele esse ano. Eu quero fazer um vídeo específico sobre ele. Porque eu acho que todas as vezes que eu falo sobre ele, eu espero que dê pra perceber o quanto que ele foi importante pra mim. Mas fazer um vídeo específico sobre ele pra que mais pessoas conheçam e dê a oportunidade de ler esse livro que é incrível. Vamos para o último, finalmente, o melhor livro que eu li em 2022. Que eu acho que também vocês já estão esperando por ele, que vai ser inevitável falar dele aqui, porque incrível, que é Filhos de Sangue e Osso, da Tome Adeyemi. Esse toletão aqui, que eu li em 4 dias, porque depois que eu comecei a ler ele, eu simplesmente não consegui parar. Eu li ele em vlog aqui, tem um vlog específico sobre ele, que eu falei pra caramba do tanto que eu amei esse livro, então vou deixar aqui de qualquer forma pra vocês irem lá ver. E aqui a gente acompanha a Zélie, que é essa personagem que teve a mãe dela assassinada na frente dela por um rei tirano que tem tanto medo da magia que ele decidiu acabar com a magia em Orisha, que é essa terra aí que ele governa. E pra acabar com a magia, todas as pessoas, todos os adultos e idosos que tinham magia, incluindo a mãe da Zélie. Em Orisha, todas as pessoas que têm cabelos brancos, elas teriam magia. Só que como a magia não existe mais, a única herança que eles têm são os cabelos brancos. Então eles são vistos com maus olhos, eles são normalmente escravizados, porque eles são vistos como raça inferior, por serem esses seres que foram dizimados só
só e unicamente por terem magia. E uma outra personagem que vai ser extremamente importante aqui é a Mari, que vai acompanhar a Zélia e o Tzain nessa jornada, porque a Mari nada mais nada menos que é a filha desse rei tirano que dizimou os magos, que são essas pessoas que teriam e tinham magia. E a Mari, ela decide enfrentar o pai dela e trazer a magia de volta depois que ela vê o pai dela, a melhor amiga dela, que era uma serviçal dela, que era uma magia. Depois que ela toca um pergaminho e a magia dela volta, o pai dela faz isso com a melhor amiga dela e ela acaba vendo, sem querer. E ela decide se voltar contra o pai dela, porque ela percebe que tudo que o pai dela fez e faz com Orisha é errado. Então ela rouba esse pergaminho e vai pra cidade. Nisso ela encontra a Zélia e a Zélia e o Tzain, que é o irmão da Zélia, saem dessa jornada por Orisha. Eles vão para vários lugares de Orisha para trazer a magia de volta. E nessa jornada, muitas coisas acontecem. Inclusive, o irmão da Mari, que é o Inan, tá perseguindo elas, porque o pai dele manda ele perseguir, porque ele não quer que mais ninguém saiba que a Mari traiu o rei, roubando o pergaminho, né, dele, que seria, tipo, praticamente a ruína do rei, que a magia voltasse, porque eles iam se voltar contra o rei. Então a gente vai acompanhar essa trajetória da magia da Zélia voltando, deles três tentando resgatar a magia em Orisha. Tem alguns romances em paralelo, não são a melhor parte do livro, não são. São legais, ok, mas a história por trás, a trajetória é muito maior do que esses romances que tem no livro. Então, a gente vai acompanhando essa perseguição do Inan contra os três, com eles correndo contra o tempo pra poder voltar com a magia. A Zélia, como ela entra em contato com esse pergaminho, a magia dela volta. Então a gente acompanha a Zélia entendendo a magia dela, ela tendo uma carga muito grande, um papel muito importante nessa volta com a magia pra Orisha, um papel que ela não se sente pronta pra receber, que ela não se sente capaz de trazer de fato a magia pra Orisha, mas que ela inevitavelmente vai ter que assumir esse papel, porque não tem outra pessoa pra fazer isso que não ela. Então, ela vai entendendo sobre a magia dela, sobre a relação que a magia tem com Orisha, e é simplesmente lindo acompanhar isso. E pra mim, toda vez que eu falo dele, eu vou falar sobre esse ponto, porque foi um ponto chave pra mim, que é perceber, enquanto a Zélia está entrando mais em contato com a magia dela e tá ficando mais forte, o cabelo dela vai encrespando. A Zélia, ela começa o livro com o cabelo dela praticamente liso, todo branco, como tá aqui, né? E conforme vai passando o livro, e conforme ela vai ficando mais conectada com a magia, com a ancestralidade dela, e ficando mais forte, o cabelo dela vai ficando crespo. Tanto que no final do livro, o cabelo dela tá 100% crespo. Tanto que o tamanho dele tá, tipo, não dá pra comparar com como ele tava no início do livro. E assim, a relação que a Zélia e a Mari têm também é muito interessante de acompanhar. Eu queria muito que esse livro fosse sáfico, porque ele ia ser já muito melhor do que ele já é, porque ele já é incrível. Mas, infelizmente, não é. Muito infelizmente não é. Mas, ainda assim, ele teve uma importância muito grande pra mim. É um livro pesado em alguns pontos, principalmente sobre uma situação, tem gatilho de tortura bem pesado e forte aqui. Tem umas questões raciais, os paralelos com a nossa sociedade racista, bem pesados e bem fortes e impactantes, mas que é uma fantasia, é um livro muito brilhantemente escrito e muito foda. Por isso que ele ganha aqui pra mim o prêmio de melhor livro que eu li em 2022. Disparado. Os últimos, esse top 3 tava incrível, mas eu não tive dúvida sobre qual colocar em primeiro lugar, porque nenhum livro foi tão impactante pra mim, e tão especial, e tão foda, e tipo, de criar realmente uma relação com o livro como esse aqui. Já tá na minha TBR de janeiro, ler a sequência, né, que é Filhos de Virtude e Vingança, eu espero muito conseguir. E gravar vlog aqui também, com certeza vai ter vlog de Virtude e Vingança, de Filhos de Virtude e Vingança, porque mais pessoas têm que ler essa fantasia da trilogia do Legado de Orisha. E para um cacete sobre todos os melhores livros que eu li em 2022. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que se algum desses livros aqui você não leu, você já tenha colocado na sua wishlist enquanto você estava vendo o vídeo, pra você não deixar de ler, porque se sua opinião literária é um pouquinho que seja parecida com a minha, eu tenho certeza que todos os livros que eu citei aqui você não vai se arrepender de ler, porque todos eles são incríveis demais. Eu tô muito feliz com todas as leituras que eu fiz em 2022 e principalmente por ter tantos livros pra falar bem aqui. Tantos livros que eu amei tanto a ponto de fazer 2 listas de favoritos. Uma lista de quase favoritados, lista de livros que eu gostei muito, que não foram favoritados, mas que eu amei muito, e uma lista de fato de melhores do ano. Então assim, tem muitas recomendações aqui pra você ler esses livros e já garantir
eles no seu top melhores do ano de 2023. Então, se você quiser comprar qualquer um deles, vou deixar o link aqui na descrição. Então, por favor, vai lá comprar usando o meu link. Por favor, use o meu link, vai me ajudar demais, demais, demais. Não tem acréscimo na sua conta, então assim, compra os meus favoritos usando o meu livro, que eu vou ficar muito feliz em ver que vocês compraram livros que significaram tanto pra mim em 2022. É isso, o vídeo ficou imenso porque eu não consigo me contentar falando sobre os livros que eu amei. E eu espero que com esse vídeo vocês tenham conseguido perceber o quanto que eu de fato amei esses livros e se sintam motivados para lê-los. Muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não deixe de compartilhar com alguém que você quer convencer a ler algum desses livros também. Se você já lê com algum amigo seu, algum desses que eu citei, já fica aí uma ótima ideia pra vocês. Não deixe também de comentar, comenta aqui qual foi o melhor livro que você leu em 2022. Eu vou adorar pegar a recomendação de algum livro que você tenha amado, tanto quanto eu amei os livros que eu citei aqui. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo e até a próxima!